Capítulo 10. Exercício físico. Pois o exercício físico tem algum valor. 1 Timóteo 4:8. A princípio, alguém poderia estranhar a associação entre a prática de exercício físico e as verdades espirituais da Palavra de Deus. Será que a Bíblia de fato aborda o assunto? A resposta é sim. Paulo, escrevendo a Timóteo, recomenda: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. 1 Timóteo 4:7b, 8. A palavra grega traduzida por exercício é gymnasia, de onde procedem os termos ginásio e academia. Já a palavra traduzida por físico, que define a natureza do exercício, é somáticos, isto é, corporal, corpóreo, aquilo que é pertinente ao corpo. O apóstolo está se referindo aqui, portanto, ao exercício corporal, conforme traduz em Almeida, Revista e Corrigida, a tradução brasileira e outras versões mais antigas. Destaco isso porque anteriormente ele havia encorajado o seu discípulo a exercitar-se na piedade, o que revela que, além do aspecto físico, há outras formas de exercício. Convém observar, no entanto, algumas verdades que por vezes passam desapercebidas, em virtude das diferenças culturais entre aquele tempo e o nosso, afetando assim a devida compreensão do contexto. Tempos de sedentarismo. A primeira delas diz respeito às diferenças de movimento corporal diário praticado pelos povos antigos e os contemporâneos. Naquele tempo, não havia meios de transporte como os atuais, por exemplo, bicicleta, diferentes tipos de automóveis, transportes públicos. Ou seja, o sedentarismo, que é definido como a falta, a ausência ou diminuição de atividades físicas, um dos grandes males de nossa época, praticamente inexistia naquela época. Todos precisam caminhar diariamente. Além disso, realizavam trabalhos manuais, como o cultivo da terra, que envolvia limpar e arar o solo, plantar e colher sem os recursos tecnológicos que temos atualmente. A pesca, a construção das próprias casas, a confecção de roupas e móveis e assim por diante. A maioria das pessoas que hoje frequentam uma academia visa recuperar o movimento perdido em decorrência das facilidades da modernidade. Nos dias de Paulo, entretanto, não era assim. Ninguém frequentava o ginásio para meramente evitar o sedentarismo, mas sim para aumentar significativamente o volume de exercícios e seus resultados. Ou seja, esses eram os não sedentários que haviam sido influenciados pela cultura grego-romana, do culto ao corpo, e faziam questão de buscar definições musculares específicas. Os que não frequentavam o ginásio, por sua vez, não eram pessoas cuja saúde corria risco por falta de movimentação básica. Hoje, o apelo ao resgate da prática de exercícios físicos, de modo geral, busca recuperar a movimentação saudável ao próprio corpo. Trata-se do que é classificado essencial para a saúde, e não necessariamente de esculpir o corpo, muito embora, em proporções menores, esse grupo ainda exista. O exercício físico tem valor. A segunda verdade que merece destaque diz respeito ao valor que atribuímos ao exercício físico. A frase "o exercício físico tem algum valor" foi traduzida em outras versões, com ênfase no proveito. Frases como "o exercício físico para pouco é proveitoso", ara,
O exercício físico é de pouco proveito, NVI, e o exercício corporal para pouco é proveitoso, TB, comprovam isso. Reconheço que por muitos anos eu fazia uma leitura equivocada desse versículo. Onde está escrito pouco proveito, eu lia nenhum. E é evidente que essa não é a mensagem bíblica. A palavra traduzida por pouco proveito ou algum valor, no grego original é pros, em benefício de. Quando ponderamos os elementos necessários a uma decisão, normalmente avaliamos os prós, o que é favorável, benéfico, e os contras, aquilo que é desfavorável ou até mesmo maléfico. É disso que o apóstolo falava. O exercício tem seus prós, aquilo que o torna favorável. Honestamente, não sei como eu conseguia interpretar que o exercício corporal não tinha nenhum proveito. Essa avaliação de valor, no entanto, precisa se dar sob o prisma correto. A comparação do valor dos exercícios foi feita com algo que tem valor ainda maior, a piedade. A expressão "a piedade tem valor para tudo" indica isso. A palavra grega utilizada por Paulo é ofelimos, um adjetivo que poderia ser traduzido por lucrativo. Ou seja, em linguagem atual, a declaração seria mais ou menos a seguinte: o exercício físico tem seus prós, mas a piedade é ainda mais valiosa. A ideia no contraste apresentado não é subtrair valor do exercício, e sim ampliar o valor da piedade. E o que torna a piedade mais proveitosa? O argumento foi apresentado na sequência, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Enquanto o exercício físico afeta apenas a vida terrena, a piedade, por sua vez, afeta tanto a vida terrena como a eterna, a vida que há de vir. Resumindo, se o exercício físico tinha seus prós, mesmo para quem já não era sedentário e garantia a saúde física com um mínimo de movimento, a piedade é ainda mais proveitosa e requer tempo e dedicação. Devemos nos exercitar nela. Cabe observar, porém, que o contraste feito com o exercício físico, cujo benefício é meramente terreno, não visa excluir o exercício corporal, mas sim garantir que o exercício da piedade também esteja lá. Outra ilustração do exercício físico foi usada por Paulo como pano de fundo para destacar a dedicação às coisas espirituais. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9, 24, 25. Não estou insinuando que a palavra de Deus esteja tentando nos converter em atletas de alta performance. Quero apenas destacar que o conceito de descanso, dedicação aos treinos e domínio próprio na alimentação já eram conhecidos e praticados naqueles dias, e não seriam usados para ilustrar a dedicação às coisas espirituais se fossem algo ruim. As Escrituras Sagradas não nos oferecem detalhes fisiológicos acerca da importância ou dos resultados dos exercícios. Tão somente registram que há benefícios, e isso basta. Não temos textos bíblicos que detalham o processo de hidratação oriundo da ingestão de água, mas nenhum de nós questionaria quão essencial é essa prática, alegando falta de detalhes do aspecto fisiológico na Bíblia. Devemos reconhecer que no pacote da visão bíblica de cuidado do corpo, o exercício está incluso.
John Wesley, avivalista e fundador do metodismo, entendeu a importância do exercício físico, pôs seu entendimento em prática e também o ensinou a outros. Em 1714, quando tinha 11 anos, João Wesley foi levado a Londres para estudar em Charterhouse, uma escola pública onde era aluno interno. As dificuldades eram muitas, especialmente a falta de recursos para a boa alimentação do menino. Foi aí que o pai lhe recomendou que corresse todas as manhãs, dando 3 voltas em torno dos jardins da escola, um percurso de cerca de 3 quilômetros. Essa prática de exercícios físicos que Wesley nunca mais abandonou, acabou sendo responsável pela resistência física que tinha, e talvez, à luz da ciência de hoje, por sua longevidade. Quando tinha 80 anos, ele costumava andar até 10 quilômetros para um local de pregação, e ainda dizia que o único sinal de velhice que sentia era não poder andar nem correr tão depressa como antes. Durante toda a sua vida pastoral, Wesley não se cansou de recomendar exercícios físicos aos seus seguidores. Em suas anotações do texto bíblico, Wesley comentou a afirmação de Paulo: o exercício físico tem algum valor, 1 Timóteo 4,8, com a frase: aumenta a saúde e a força do corpo. Condicionamento físico. O conceito de condicionamento físico remonta a tempos ainda mais antigos. Atente para estas palavras de Deus ao profeta Jeremias. Se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Jeremias 12:5. O indicador aqui é claro, há níveis distintos de exercício e relacionado à dedicação a eles, diferentes níveis de condicionamento físico. Quando comecei a fazer musculação, ficava com os músculos doloridos depois, mas à medida que passei a me dedicar aos treinos, o corpo se habituou. O mesmo se deu com a prática dos exercícios cardiovasculares. Migrei da falta de fôlego no início, do cansaço e da respiração ofegante em tempos e ritmos menores para um ritmo mais intenso e períodos maiores de exercícios que se tornaram fáceis. Não precisei de nenhuma revelação bíblica para saber disso. Trata-se de um processo natural, normal. Mas acho, no mínimo, interessante observar que a palavra de Deus mencione esses fatos. Embora o propósito da Bíblia não seja detalhar essas informações na perspectiva fisiológica, ela de fato os registra. Em 1 Samuel 4, 12 e 14, lemos sobre um homem que fugiu do campo de batalha quando a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. O texto destaca que ele correu e, no mesmo dia, chegou a Siló. Esse evento é considerado um dos mais antigos desafios de corrida no mundo. Ocorreu entre os anos 1094 a 1036 a.C., que antecede a própria maratona, originada de um ocorrido por volta de 490 a.C., e oficializada no formato moderno em 1896 d.C., e tem distância de percurso similar. Hoje em dia é possível participar de uma maratona em Israel, feita nesse mesmo percurso. Grandes distâncias podiam ser corridas em um só dia, porque havia um contexto de vida não sedentária de movimento do corpo. O livro de Atos revela que Cornélio, o centurião romano, tendo recebido a visita de um anjo de Deus, mandou chamar Pedro em Jope. O apóstolo então fez o trajeto até Cesareia Marítima em apenas 2 dias, Atos 10, 23, 24. São cerca de 60 quilômetros de distância.
Isso significa que Pedro caminhou uma média de 30 quilômetros por dia. A maioria de nós, pregadores, não daria conta de manter esse ritmo de caminhada hoje. Observe outro detalhe registrado no mesmo livro. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Atos 8, 26, 31. Filipe, o evangelista, um dos 7 primeiros diáconos estabelecidos na igreja de Jerusalém, recebeu clara orientação divina para ir ao caminho que descia de Jerusalém a Gaza. Tão logo obedeceu ao comando celestial, apareceu um etíope que viajava em uma carruagem. Quando o carro puxado por cavalos passou, Filipe foi direcionado pelo Espírito Santo a aproximar-se da carruagem e acompanhá-la, e ele o fez. Ele correu ao lado dela tempo suficiente para ouvir a leitura da Escritura, que se fazia em voz alta, oferecer ajuda na interpretação do texto e ser convidado a subir na carruagem. Quantos de nós, atualmente, teríamos condicionamento físico para tal tarefa? Penso que hoje a ordem divina teria de ser mais para algo assim: entre na frente da carruagem e pare o veículo a fim de conseguir pregar. Não estou dizendo que temos de voltar a fazer tudo a pé, sem usufruir dos benefícios da modernidade. Mas certamente temos ignorado como o Criador fez o corpo e quais são os princípios de seu funcionamento. O sedentarismo nunca foi parte do plano divino. A falta de mobilidade gera atrofia muscular. Isso significa que não fomos criados para permanecer parados. A baixa atividade física e muscular pode não trazer atrofia, mas ainda assim é nociva à saúde. É verdade que os discípulos de Jesus não são apresentados nas Escrituras como esportistas, mas apresentavam um condicionamento físico que corresponde em certa medida aos que hoje denominamos corredores. No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. João 20, 1-4. Esses exemplos bíblicos de condicionamento físico nos remetem mais uma vez ao fato de que Deus criou nosso corpo com uma estrutura que demanda o devido cuidado para que possa funcionar adequadamente conforme os propósitos do Criador. Benefícios dos exercícios físicos. Um primeiro ponto a ser destacado, relacionado à maneira como Deus nos criou, é que sem a prática de exercícios comprometemos o tônus e a força muscular no longo prazo. Embora o sedentarismo não gere atrofia muscular,
pelo menos não aquela completa que alguém plenamente privado de movimentos sofre. Ainda assim, nos rouba de uma mobilidade melhor no fim da vida. O envelhecimento é inevitável. A diminuição da força e do vigor físicos da juventude também. Acerca disso, a palavra de Deus atesta: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Provérbios 20, 29. O contraste é evidente. A força dos jovens de um lado e os cabelos brancos dos velhos do outro. Mas essa diferença não precisa ser tão drástica como a que constatamos na vida dos que não se exercitam. É possível ter uma velhice saudável, cheia de vigor e mobilidade. Um exemplo disso é Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés à terra de Canaã. A geração que saiu do Egito havia chegado ao limiar da terra prometida, mas acabou retornando ao deserto, onde, sob juízo divino, perambulou por 40 anos. O Senhor, contudo, prometeu que Josué e Caleb entrariam na terra. Posteriormente, no momento da divisão da terra entre as tribos de Israel, a conversa entre os dois revelaria um Caleb que, ainda na velhice, se conservava forte e com disposição física para a guerra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os Anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Josué 14, 6 a 13. Não podemos apenas espiritualizar esse evento e atribuí-lo exclusivamente a Deus, que fizera a promessa. Pessoas que se mantêm fisicamente ativas ao longo da vida terão mais mobilidade, vigor e disposição na velhice, e evitarão o sofrimento e arrependimento que os que negligenciam os exercícios acabam experimentando. Os benefícios da atividade física são diversos, mas quero enfatizar alguns. Saúde cerebral. Além da importância comprovada dos exercícios para a estrutura muscular e para o sistema cardiovascular, as descobertas científicas indicam efeitos positivos na saúde cerebral. Isso mesmo, há um impacto neurológico extremamente benéfico gerado pelo exercício físico. O médico neurologista Dave Perlmutter, autor do livro A Dieta da Mente, assegura que nada poderia ter um impacto mais positivo na saúde
e no funcionamento do cérebro que o bom e velho exercício. Ao comentar sobre a neurogênese, processo de criação de novos neurônios, ele destaca a importância, entre outros fatores, do exercício físico. A pergunta que não quer calar: é possível criar novos neurônios cerebrais? Em outras palavras, o que influencia a neurogênese e o que podemos fazer para estimular esse processo natural? Esse processo, como seria de esperar, é controlado pelo nosso DNA, especificamente um gene localizado no cromossomo 11, que tem o código da produção de uma proteína chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF. O BDNF desempenha um papel fundamental na criação de novos neurônios. Mas, além de seu papel na neurogênese, o BDNF protege os neurônios existentes, garantindo sua capacidade de sobrevivência, ao mesmo tempo em que estimula a formação de sinapses. A conexão de um neurônio ao outro, processo vital para o raciocínio, o aprendizado e níveis mais altos de funcionamento cerebral. Na verdade, pesquisas mostram níveis inferiores de BDNF em pacientes de Alzheimer, o que, considerando o que se sabe sobre o funcionamento do BDNF, não é motivo de surpresa. Pesquisadores da Universidade de Boston descobriram que em um grupo de mais de 2.100 idosos, acompanhados durante 10 anos, 140 desenvolveram demência. Aqueles com níveis mais elevados de BDNF no sangue tinham menos da metade do risco de demência, se comparados com os que possuíam níveis mais baixos de BDNF. Comparando-se aqueles que tinham um nível de BDNF mais baixo no início do estudo com os que tinham um nível mais alto, os idosos na faixa superior do BDNF tinham um risco até 50% menor de desenvolver demência. A correlação entre BDNF e Alzheimer é tão poderosa que, vista hoje em dia como um biomarcador capaz de prever a capacidade da pessoa de resistir ao declínio cognitivo do Alzheimer. Os níveis de BDNF não estão apenas relacionados ao Alzheimer, estão associados a uma série de condições neurológicas, inclusive a epilepsia, a anorexia nervosa, a depressão, a esquizofrenia e o transtorno obsessivo-compulsivo. Pesquisas mais recentes mostraram até mesmo que níveis reduzidos em mulheres podem ter sinônimo de um risco maior de suicídio. Agora temos uma compreensão firme dos fatores que fazem nosso DNA produzir BDNF. E, felizmente, esses fatores estão na maioria sob nosso controle direto. O gene que aciona o BDNF é ativado por uma série de hábitos pessoais, que incluem exercícios físicos, restrição calórica, uma dieta cetogênica e o acréscimo de certos nutrientes, como a curcumina e o DHA, uma gordura ômega 3. De fato, o exercício físico é como um botão que liga a produção de BDNF, além de uma das maneiras mais poderosas de alterar seus genes. Em termos simples, quando se exercita, você literalmente treina seus genes. Exercícios aeróbicos, em especial, não apenas ativam seus genes relacionados à longevidade, mas também estimulam o BDNF, o hormônio de crescimento do cérebro. Mais especificamente, descobriu-se que os exercícios aeróbicos aumentam o BDNF, revertem o declínio da memória nos idosos e, além disso, aumentam o surgimento de novas células no centro de memória do cérebro. O exercício não serve apenas para ter uma aparência esbelta e um coração forte.
Talvez seu efeito mais poderoso passe a maior parte do tempo despercebido no andar de cima, onde nosso cérebro habita. O neurologista ainda pontua as formas direta e indireta que os exercícios físicos têm de beneficiar o cérebro. São, em termos gerais, duas as maneiras como o exercício beneficia o cérebro e o corpo, para ser mais exato. Diretamente, o exercício reduz a resistência à insulina e os processos inflamatórios, ao mesmo tempo que estimula a liberação de fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, entre eles o BDNF, afetam a saúde dos neurônios, o crescimento de novos vasos sanguíneos no cérebro e até mesmo a abundância e sobrevivência de novos neurônios. Indiretamente, o exercício também turbina o cérebro, reduzindo o estresse e a ansiedade e melhorando o sono e o humor. Saúde hormonal. Úrsula Neves, em artigo intitulado O que acontece no corpo quando fazemos exercício físico, resume a relação entre a atividade física e a produção hormonal. Uma série de hormônios é secretada durante e após uma sessão de exercícios físicos. Quando glândulas e outras partes do corpo são estimuladas a produzir alguns hormônios importantes, entre os quais irisina, conhecida como hormônio do esporte, é produzida pelos músculos e promove gasto energético e metabolismo de gordura. GH, hormônio do crescimento, que promove o aumento dos tecidos e fibra muscular e uma maior queima de gordura. Também é produzida pela hipófise no cérebro. Endorfina, hormônio do bem-estar e relaxamento, é produzida pela hipófise no cérebro. Dopamina, neurotransmissor ligado à comunicação das células nervosas, ao prazer e à coordenação motora, é sintetizada pelos neurônios dopaminérgicos no cérebro, na área da substância negra e principalmente no intestino. Serotonina, o hormônio da felicidade, que melhora humor e memória, tem sua produção pelos neurônios serotoninérgicos no sistema nervoso central, cérebro e medula e no intestino. Glucagon, secretado pelo pâncreas, evita episódios de hipoglicemia durante o exercício. Adrenalina, aumenta a frequência cardíaca e deixa o cérebro mais alerta, sendo produzida pelas glândulas suprarrenais, que ficam logo acima dos rins. Cortisol, contribui para o controle do estresse e a redução da inflamação, e também é secretado pelas suprarrenais. Vamos entender melhor? No início, ocorre uma inibição da secreção de insulina, em contraponto com a elevação do glucagon, hormônio produzido pelo corpo, que possui um efeito oposto ao da insulina, ou seja, aumenta o açúcar no sangue, evitando a hipoglicemia. 20 minutos de exercícios já são suficientes para sentir os primeiros efeitos da dopamina, que é um dos neurotransmissores causadores da sensação de bem-estar e de prazer do exercício, ajudando também na transmissão neural e, consequentemente, no controle motor durante o movimento. Uma maior quantidade de hormônios é liberada pelas suprarrenais durante o exercício mais vigoroso, permitindo maior disponibilidade de glicose e ácidos graxos, gordura, para serem utilizados como substratos durante e após o exercício. Dependendo da intensidade do exercício, o corpo até pode utilizar a gordura circulante, mas geralmente prioriza a glicose como principal substrato por ter metabolização mais rápida.
Entretanto, os efeitos do exercício no controle do peso corporal não estão diretamente associados à utilização de gordura durante sua execução, mas prioritariamente em sua resposta crônica, somado às alterações metabólicas no pós-exercício, que podem permanecer por horas. Um bom exemplo disso são as mudanças ocasionadas pela prática regular do treinamento físico na transferência da gordura branca para a gordura marrom, induzida por uma miocina secretada durante o exercício, a irisina, conhecida como hormônio do esporte e que possui diversos efeitos benéficos ao corpo. A irisina estimula a biogênese mitocondrial nas células de gordura, aumentando o gasto energético pela indução de calor, termogênese, e estimulando o metabolismo de gordura, atuando nos neurônios cerebrais, ajudando a fixação da memória e, consequentemente, auxiliando na prevenção de doenças como Alzheimer, ajudando a reduzir a resistência à insulina, retardando a possibilidade do aparecimento do diabetes. Além de contribuindo no controle de peso corporal, como esclarece Ronaldo Barros. Durante o exercício, o encéfalo, cérebro, produz muito mais neurotransmissores como endorfina, dopamina e serotonina. Esses neurotransmissores são conhecidos como os hormônios da felicidade. E essa sensação boa persiste, porque é justamente após o exercício que temos uma descarga desses hormônios ainda mais elevada, que nos traz uma importante sensação de prazer e relaxamento. Saúde cardiorrespiratória. Um relatório especial de saúde produzido pela Escola de Medicina de Harvard, intitulado Manual de Exercícios Físicos, aponta que o exercício regular diminui o risco de doença cardíaca, a doença de maior risco entre os americanos. Ele faz isso de várias maneiras, como ajudando a prevenir o acúmulo de placas ao atingir um equilíbrio mais saudável de lipídios no sangue, HDL, LDL e triglicerídeos, e ajudando as artérias a manterem a resiliência, apesar dos efeitos do envelhecimento. Mesmo que você já tenha uma doença cardíaca, o exercício diminui suas chances de morrer por causa dela. O exercício reduz a pressão arterial, um benefício que favorece muitos dos seus sistemas corporais. A pressão alta de longo prazo, hipertensão, dobra ou triplica as chances de desenvolver insuficiência cardíaca e muitas vezes abre caminho para outros tipos de doença cardíaca, AVC, aneurisma da aorta e doença ou insuficiência renal. A melhora da aptidão cardiorrespiratória, o chamado condicionamento aeróbico, está relacionado ao aumento da longevidade e da qualidade de vida. Úrsula Neves, no artigo já citado, esclarece: os músculos necessitam de mais oxigênio e mais nutrientes durante o exercício, sendo os sistemas cardiovascular e respiratório responsáveis por fornecê-los. Assim, 1. A frequência cardíaca e o débito cardíaco aumentam, o que leva a um aumento do fluxo sanguíneo para os músculos, especialmente para os que estão sendo mais utilizados. 2. O fluxo sanguíneo também aumenta para a pele e o cérebro, enquanto diminui para o sistema gastrointestinal. 3. A pressão arterial, especialmente a pressão sistólica, se eleva. 4. Os pulmões respondem aumentando a ventilação pulmonar quase imediatamente, principalmente através da estimulação dos centros respiratórios do tronco cerebral. 5.
As respostas cardiovasculares e respiratórias ao exercício resistido, como a musculação, são em sua maioria semelhantes ao exercício aeróbico. Uma exceção notável é quando fazemos exercícios contra resistência, geralmente realizados com a utilização de pesos. Neste caso, há um aumento mais significativo na pressão arterial, o que pode ser explicado pelo fato do exercício resistido levar à compressão das artérias menores e resultar em aumentos mais substanciais na resistência arterial periférica, porém sem aumento significativo no risco de eventos cardiovasculares em hipertensos. Cronicamente, o coração se hipertrofia, a frequência cardíaca diminui, as artérias se dilatam, a pressão arterial diminui, ou seja, o sistema cardiovascular aumenta a capacidade de bombear mais sangue e entregar mais oxigênio e nutrientes, gastando menos energia. Obviamente, variáveis como o tipo de exercício físico, a intensidade, a duração e o grau de treinamento físico prévio fazem diferença. Assim que o treino termina, o corpo tenta retomar o quanto antes ao seu estado natural de repouso, baixando a quantidade de trabalho das suas engrenagens. E agora acontece o processo completamente inverso do realizado no início do exercício. Todos os ajustes que foram rapidamente realizados no início agora são novamente rapidamente desativados. Assim, as frequências respiratória e cardíaca voltam à sua normalidade. É comum ainda suarmos mesmo depois da sessão de exercícios, pois a regulação da temperatura funciona mais lentamente. Outros benefícios. A prática dos exercícios físicos pode comprovadamente aumentar seus anos de vida. Em um estudo do National Institutes of Health, com mais de 650 mil adultos, foram analisados os efeitos de fazer ou não o mínimo recomendado de 150 minutos por semana de atividade moderada, ou 75 minutos de exercício vigoroso. Descobriu-se que as pessoas que fizeram apenas metade dessa quantidade viveram em média 1,8 anos a mais. Os que atingiram o nível recomendado somaram 3,4 anos. Aqueles que fizeram o dobro do recomendado somaram 4,2 anos. Devemos pensar, entretanto, como já foi dito, não somente em acrescentar anos à nossa vida, mas também vida a nossos anos. A atividade física nos proporcionará uma melhor qualidade de vida, independentemente da duração dela. Ou seja, não se trata apenas de viver mais, trata-se também de viver melhor. Em Manual de Diretrizes para Atividade Física e Comportamento Sedentário, a Organização Mundial da Saúde aponta que 4 a 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa fisicamente. Não podemos ignorar esses fatos. Mas, além dos malefícios a serem evitados, devemos ressaltar os benefícios provenientes da atividade física. O Manual de Exercícios Físicos da Escola de Medicina da Harvard destaca os seguintes benefícios, além dos cardiorrespiratórios já citados, que os exercícios proporcionam à saúde. O exercício pode ajudar a prevenir o diabetes, reduzindo o excesso de peso, diminuindo modestamente os níveis de açúcar no sangue e aumentando a sensibilidade à insulina, para que o seu corpo precise menos dela. Se você já tem diabetes, o exercício ajuda a controlar o açúcar no sangue. O exercício reduz o risco de desenvolver câncer de cólon, mama, endométrio, revestimento uterino,
estômago, pulmão e possivelmente próstata. Ao ajudá-lo a manter um peso saudável, o exercício também diminui o risco de outros cânceres, nos quais a obesidade é um fator. O exercício ajuda a fortalecer os ossos, que atingem o pico de densidade e força durante as primeiras 3 décadas de vida. Com o tempo, os ossos tornam-se mais fracos e mais porosos, à medida que sua densidade diminui. Exercícios de sustentação de peso, quando combinados com cálcio, vitamina D e medicamentos para a preservação dos ossos, se necessário, ajudam a evitar a perda óssea. O exercício ajuda a proteger as articulações, aliviando o inchaço, a dor e a fadiga, e mantendo a cartilagem saudável. Músculos fortes sustentam as articulações e aliviam a carga sobre elas. O exercício pode limitar ou até mesmo reverter a dor no joelho ou no quadril, ajudando a controlar o peso. Um grande problema, já que cada quilo adicionado multiplica o estresse no joelho por 4. O exercício pode elevar o seu ânimo, liberando neurotransmissores que melhoram o humor, aliviando o estresse e promovendo uma sensação de bem-estar. Em alguns estudos, o exercício regular aliviou a depressão leve a moderada de forma tão eficaz quanto os medicamentos. Combinar exercícios com medicamentos e terapia é ainda melhor. O exercício reduz a insônia e melhora a qualidade do sono. O exercício é a única maneira comprovada de aumentar a quantidade de tempo que você passa em sono profundo, o qual restaura particularmente sua energia. Além disso, o sono adequado reduz os riscos de desenvolver doenças cardíacas, diabetes e até demência. O exercício pode melhorar a apneia obstrutiva do sono. Em uma análise de 5 estudos, programas de exercícios estruturados ajudaram a reduzir a gravidade da apneia do sono em 35% e a sonolência diurna em 28%, mesmo na ausência de perda de peso significativa. O exercício pode ajudá-lo a evitar infecções. Em uma análise de 4 estudos controlados randomizados, as pessoas que se exercitavam em intensidade moderada 5 ou mais dias por semana, por 8 a 16 semanas, tinham 27% menos chances de contrair resfriados. E se ficassem resfriados, se recuperavam de 3 a 4 dias mais rápido do que os que não se exercitavam. Pesquisas adicionais mostram que o exercício provoca um aumento modesto e de curto prazo nas células natural killer e nos glóbulos brancos, que ajudam a suprimir a infecção. O exercício pode até ajudar seu cérebro a funcionar melhor. Combine todos esses benefícios e você verá que o exercício é indispensável quando o assunto é saúde. Qual a frequência ideal de exercícios? Segundo a Organização Mundial de Saúde, estimativas globais indicam que 27,5% dos adultos e 81% dos adolescentes não atendem às recomendações da OMS de 2010 para atividade física, com quase nenhuma melhora observada durante a última década. Enfatiza ainda que qualquer atividade é melhor que nenhuma, mas apresenta as recomendações para a frequência de exercícios. 1. Crianças e adolescentes devem fazer pelo menos uma média de 60 minutos por dia de atividade física de moderada a vigorosa intensidade ao longo da semana. A maior parte dessa atividade física deve ser aeróbica. Atividades aeróbicas de moderada a vigorosa intensidade, assim como aquelas que fortalecem os músculos e ossos,
devem ser incorporadas em pelo menos 3 dias na semana. 2. Adultos devem realizar pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade na semana, ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade, ou uma combinação equivalente de atividade física de moderada e vigorosa intensidade. Adultos devem realizar também atividades de fortalecimento muscular de moderada intensidade ou maior que envolvam os principais grupos musculares, 2 ou mais dias por semana, pois estes proporcionam benefícios adicionais à saúde. 3. Idosos devem realizar pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade, ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade, ou uma combinação equivalente de atividades físicas de moderada e vigorosa intensidade ao longo da semana para benefícios substanciais à saúde. Idosos devem também fazer atividades de fortalecimento muscular de moderada intensidade ou maior, que envolvam os principais grupos musculares em 2 ou mais dias da semana, pois estas proporcionam benefícios adicionais para a saúde. Como parte da atividade física semanal, idosos devem realizar atividades físicas multicomponentes que enfatizem o equilíbrio funcional e o treinamento de força com moderada intensidade ou maior, em 3 ou mais dias da semana, para aumentar a capacidade funcional e prevenir quedas. Idosos podem aumentar a atividade física aeróbica de moderada intensidade para mais de 300 minutos, ou fazer mais de 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade, ou uma combinação equivalente de atividades físicas de moderada e vigorosa intensidade ao longo da semana para benefícios adicionais à saúde. 4. Mulheres grávidas e no pós-parto, sem contraindicações, devem praticar atividade física regular durante a gravidez e no pós-parto, fazer pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade ao longo da semana para benefícios substanciais à saúde. Incorporar uma variedade de atividades aeróbicas e de fortalecimento muscular. Adicionar alongamento leve também pode ser benéfico. Mulheres que antes da gravidez estavam habitualmente engajadas em atividades aeróbicas de vigorosa intensidade ou aquelas que eram fisicamente ativas podem continuar essas atividades durante a gravidez e no pós-parto. Para aqueles que iniciarão suas atividades físicas saindo do sedentarismo, vale destacar a importância de um começo com ritmo mais lento e que progrida gradualmente à medida que o corpo se habitua ao novo ritmo. Orientação e acompanhamento de profissionais da área também são fundamentais para a prática correta de exercícios. Muitos, ao mudarem repentinamente sua rotina e migrarem do sedentarismo para a prática de exercícios, chegam até mesmo a lesionar-se por falta de entendimento de cuidados devidos. Portanto, insisto, busque orientação de profissionais da área. Diferentes aspectos do condicionamento físico. Utilizei ao longo do capítulo de modo alternado as palavras atividade física e exercício, para englobar 2 aspectos distintos do combate ao sedentarismo. Vale, porém, entender a distinção das expressões. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira, publicação do Ministério da Saúde, esclarece:
A atividade física é importante para o pleno desenvolvimento humano e deve ser praticada em todas as fases da vida e em diversos momentos, como ao se deslocar de um lugar para outro, durante o trabalho ou estudo, ao realizar tarefas domésticas ou durante o tempo livre. Os exercícios físicos também são exemplos de atividades físicas, mas se diferenciam por serem atividades planejadas, estruturadas e repetitivas, com o objetivo de melhorar ou manter as capacidades físicas e o peso adequado, além de serem prescritos por profissionais de educação física. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. O Manual de Exercícios Físicos da Escola de Medicina da Harvard também ressalta as distinções entre atividade física e exercício. Embora as palavras exercício e atividade física sejam frequentemente trocadas, elas não são intercambiáveis. A atividade física refere-se a qualquer movimento que você faz, que desencadeia contrações musculares e um aumento no metabolismo. Isso pode incluir atividades cotidianas, como tarefas domésticas ou no quintal da casa. Todas as atividades físicas são benéficas, mas o exercício é um programa estruturado de atividade para ajudá-lo a se tornar fisicamente apto. O Manual de Harvard apresenta ainda aspectos distintos do condicionamento físico. A aptidão física geral exige vários tipos de atividades. Geralmente, os especialistas recomendam uma combinação de atividades aeróbicas e exercícios de força, flexibilidade e equilíbrio. Os exercícios que promovem o relaxamento geralmente recebem pouca atenção, embora não devam, pois podem ajudá-lo a lidar com o estresse que prejudica a saúde. Segue um resumo da definição de cada uma das 5 áreas destacadas no Manual de Harvard. 1. Atividades aeróbicas. Essas atividades, voltadas à queima de calorias e redução da gordura, forçam os músculos grandes a se contraírem e relaxarem repetidamente, promovendo um aumento temporário da frequência cardíaca e respiração, permitindo que mais oxigênio chegue aos músculos e aumentando a resistência cardiovascular. Algumas dessas atividades são caminhada, andar de bicicleta ou spinning, corrida e natação. Preciso adicionar a essa lista o elíptico, meu cardio predileto. Exercícios de força. O treino de força ou resistência, que usa aparelhos de musculação, pesos livres e faixas ou tubos de resistência, protege contra a perda óssea e constrói músculos, ato conhecido como hipertrofia muscular. O treinamento de força ocorre sempre que seus músculos enfrentam uma força contrária mais forte que o normal. Subdivide-se em ações isotônicas e isométricas. A primeira estimula os músculos a encurtar ou alongar para mover a articulação anexa através da sua amplitude de movimento. A segunda força os músculos a trabalhar contra uma resistência fixa, de modo que não ocorre encurtamento ou alongamento. Basicamente, não há movimento muscular, apenas contração. Flexibilidade. Exercícios de flexibilidade, como alongamento e pilates, revertem o encurtamento e o enfraquecimento dos músculos, comuns ao avanço da idade. Fibras musculares mais curtas e rígidas podem torná-los vulneráveis a lesões. A falta de flexibilidade também pode contribuir para problemas de equilíbrio. Por outro lado, a prática frequente de exercícios que isolam e alongam as fibras elásticas ao redor dos músculos e tendões
ajuda a neutralizar esse declínio. Incentivar o fluxo sanguíneo para os músculos os torna mais flexíveis. E um músculo bem alongado atinge mais facilmente toda a sua amplitude de movimento, o que melhora o desempenho atlético. Equilíbrio. Melhoram a estabilidade, que tendem a reduzir com a idade. Eles oferecem uma excelente defesa contra quedas, mas podem ser muito mais perigosas do que você imagina. O equilíbrio geralmente piora com o tempo, comprometido por condições médicas, medicamentos, alterações na visão e falta de flexibilidade. Entre as atividades que melhoram o equilíbrio estão o pilates, afundo e elevação do calcanhar. Relaxamento. Esses não compõem a maioria dos programas de condicionamento físico. No entanto, a redução do estresse aumenta a qualidade de vida e a saúde. Algumas disciplinas, como Pilates, por exemplo, combinam movimentos de liberação de tensão com foco mental e meditação. Até mesmo caminhar pode ser uma prática meditativa. O alongamento também libera a tensão muscular e promove a calma interior. Cabe ressaltar que nós, cristãos, que nos dedicamos à meditação nas Escrituras, à oração, à contemplação e à adoração, não julgamos os exercícios de relaxamento tão necessários. Não apenas por causa daquilo que já praticamos em nossa expressão de fé, mas também, em alguns casos, pela divergência de crença com alguns formatos em que esse tipo de exercícios são aplicados por determinados grupos. A ideia, portanto, é reproduzir a classificação do relatório da conceituada Escola de Medicina de Harvard. Não dar pleno aval a todos os formatos que normalmente executam esse tipo de exercício. De todo modo, a fim de ajustar os hábitos e a rotina para pôr em prática tudo o que temos visto até aqui, 2 elementos se farão fundamentais: a convicção e a constância. É o que veremos a seguir.